Gente boa, seja muito bem-vindo ao Equilíbrio Iônico. Eu não estou falando nem da minha aula, porque a apresentação é perfeita, mas não, ao Equilíbrio Iônico, porque a partir desses dados aqui, de tudo que a gente vai conversar e mostrar, expor para vocês, a gente está dando um caminho para você chegar a pH, pOH, íon comum, deslocamento de equilíbrio, em relação a íon comum, é fundamental. Tranquilo? E a gente começa da seguinte maneira, representa equilíbrio iônico, situações especiais de equilíbrio em que íons estão presentes na reação. Então, repara que eu coloquei aqui a ionização do ácido clorídrico e a dissociação do hidróxido de sódio. E aí eu coloco a ionização de ácidos e a dissociação de bases em solução aquosa. São os casos mais importantes de equilíbrio iônico. Quando a gente falar de íon comum, a gente vai falar um pouco de sal também, dissolvido, tá? E aí a gente vai trabalhar a solução ácida, básica e neutra. Mas depois a gente vê isso. O importante aqui é que o foco fica para soluções aquosas de ácido e base. E aí, segundo Arrhenius, e voltando aqui, ácido é toda substância que, em solução aquosa, produz como cátion exclusivamente H3O+, ou H+, porque o que me interessa não é a água, porque H mais água que vai dar isso, não é isso? Só o que me interessa é a liberação desse carinha. Então, repara que na fórmula eu coloco simplificadamente H+. Desculpe. E base a toda substância que em solução aquosa libera como ânion exclusivamente OH-. Então, quem vai dizer para mim se uma solução tem caráter ácido maior de um ácido ou menor, ou seja, se o ácido é mais fraco ou mais forte, é a concentração deste camarada na minha solução. A mesma coisa eu falo para a concentração desse camarada, ó, na minha solução. Então importa aqui o que é para lembrar? Ionização. Lembra que o ácido é uma molécula, é um composto molecular. Quando eu coloco em água, ele produz íons. Se ele produz íons, ele não era íon. Ele não era formado por íons. Ele produziu. Então é uma ionização. Já dissociação não. Os íons de uma base, desculpem, é uma ligação iônica, metal a metal, oxigênio. Isso quer dizer que os íons estavam associados através de ligação iônica no cristal. Quando eu coloco na água, eu afasto esses íons que estavam atraídos através de atração eletrostática. A água consegue quebrar essa atração. Então, a coisa que estava associada passa a estar dissociada. Por isso que há diferença entre os nomes. Muito bem. Kc, voltamos a ele, constante de equilíbrio. Produto sobre reagente. Produto da reação de ionização do ácido. H+, já falei que eu vou usar a forma simplificada, e Cl-. Então, a concentração de H+, multiplicada pela concentração de Cl- é meu produto. Reagente, HCl, água. HCl, concentração molar, e água, concentração molar. Porém, a gente viu lá em propriedade de Kc que líquidos puros não são representados na forma de Kc porque já é uma coisa constante. Então, eu vou pegar isso aqui e levar para lá. Está vendo aqui Kc? E a concentração da água aqui também, ó. Aqui é constante de equilíbrio, aqui é constante, porque é uma constante. Está aqui, ó. Como a concentração da água não varia, é uma constante. O produto de duas constantes me leva a uma terceira constante. E aí você mantém a sua representação, produto sobre reagente. E agora o reagente é o HCl. Como é um ácido, eu posso representar por constantes de ionização como constantes do ácido. Tanto faz.
já sabe que é constante de equilíbrio de uma ionização, constante de equilíbrio da ionização de um ácido. Porque quem manda, ó, diretamente proporcional, o valor de Ka ou de Ki para o ácido, é diretamente proporcional ao H+. Lembra que eu falei? É ele que vai te dizer se o ácido é mais forte ou mais fraco? A mesma coisa eu estou usando para a base, só que aí eu já botei direto. O raciocínio é o mesmo, só que é evidente que a gente vai usar isso aqui, ó, produto sobre reagente, aí o esquema vai ser o mesmo e eu vou sair no Ki da base, que é o Kb. Então eu tenho concentração de Na+, concentração de OH- e a concentração da base. De novo, ó, diretamente proporcional, está no numerador. Quanto maior o valor de Kb, maior a concentração de OH- e vice-versa. Então eu coloco essa importância aqui. Quanto maior o valor de Ka ou Kb, ou Ka e Kb, isso aí também é muito usado, né? Mais fortes serão os ácidos ou as bases. De novo aqui, quanto maior a quantidade de H+, quanto maior a quantidade de OH-, quantidade lembra de número de mol. E número de mol dividido por volume te dá concentração. Então, quanto maior, aqui é diretamente proporcional, maior, maior. Aqui, mesma coisa, maior, maior. Então, quanto maior o valor de Ka e Kb, maior a força de ácidos ou bases. E aí eu coloco o exemplo aqui, ó. Ácido sulfúrico, o Ka dele é 1,2 vezes 10 a menos 2. É um ácido forte, lembra? Oxiácidos. Pega o número de oxigênios e subtrai dos de hidrogênio, vai dar 2. Se der 0, é fraco. Se dá 1 é médio. E se dá 2 é forte, 3 é muito forte. Já o HCN é um hidrácido, não tem oxigênio. Estou relembrando lá das primeiras aulas. E ácidos fortes são os ácidos halogenados, cloro, bromo e iodo. O de flúor é médio, qualquer outro é fraco. Olha aqui. Viu? E olha o valor de Ka dele, 7 vezes 10 a menos 10. Pô, brincadeira, né? Muito baixo. E para as bases, eu coloquei uma base forte, que é base forte, é aquela formada pelos elementos do grupo 1A e 2A. Aqui é 1A. Lembra que no 2A tem exceção do magnésio. Qualquer outra, ó, fraca. Então, NaOH, o Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5. O ZnOH2, o hidróxido de zinco, Kb igual a 1,2 vezes 10 a menos 7. Então, esse cara aqui é uma base mais forte do que esse. Viram que tranquilo essas... Eu vou dizer base porque vai confundir com a base química, né? Esses fundamentos que a gente está se ligando, pegando, se concentrando. Então, tudo isso que foi dado aqui agora é fundamental para as próximas páginas. Até lá, grande abraço.